Bom, pessoal, vamos aqui então para a nossa última aula, nossa aula 8, tá? Onde a gente vai falar aqui um pouco das diferenças, né? Isso no âmbito do mercado financeiro, tá? Entre governos, instituições financeiras e empresas privadas, tá? Então, primeiro, isso aqui vai geralmente por ordem de risco, ou seja, o que é menos arriscado para o mais arriscado sob a ótica do mercado financeiro de maneira geral, tá? Não podem ter bancos que são mais arriscados que empresas, isso pode vir a acontecer também, tá? Mas geralmente quando a gente fala de governo na moeda local, ou seja, aqui no Brasil, os papéis que eu posso comprar que são mais seguros são os do governo, porque ele pode emitir a própria moeda, tá? Então isso acaba sendo uma ferramenta, né, um atributo que nenhuma das outras classes aqui de empresas e de instituição tem, tá? Então por que ele é regulado? Ele vai ser regulado por eleições e pela Constituição Federal, né? Então assim, a gente pode trocar um presidente, pode trocar o Congresso, isso pode mudar alguma lei, né? E que aí sim pode interferir um pouco na questão da dívida do governo, e aí vai impactar em cadeia todas as outras classes aqui de instituições que a gente também colocou. Então pode imprimir papel moeda, né? Tem facilidade de captação via instituições, então além da plataforma Tesouro Direto, a gente aqui no Brasil, né, eles têm também os sistemas institucionais, onde eles emitem títulos de dívida para os bancos. Então os bancos, a maior parte da liquidez que eles dispõem estão em títulos públicos. Tá? Então a sua dívida é considerada a menos arriscada do país, justamente pelo fato de poder imprimir moeda. Todos os bancos, todos vão ter títulos públicos, tá? Em sua carteira. Então é o que o Banco Central considera como sendo aquilo que os bancos têm que ter para garantir a sua solvência, a sua liquidez, tá? Então os governos também, ok, através do Banco Central, podem decidir subir ou baixar os juros, ou seja, de certa forma ele controla a própria remuneração do papel que ele emite, pelo menos no curto prazo, né? Quando a gente está falando do longo prazo, aí o mercado acaba sendo soberano e aí é muito mais difícil você conseguir regular. Mas no curto prazo, se eu tenho o Tesouro Selic que paga lá a taxa Selic, o Banco Central diminuindo os juros, vai diminuir também o custo da dívida, né, de curto prazo ali daqueles papéis, né? E podem tentar controlar preços, né, de outras moedas, por exemplo, o dólar, por aí vai, que isso tem a ver também com o controle da inflação, tá? E, né, como a gente já falou aqui em outras aulas, o que baliza aqui geralmente aqui é a taxa Selic, não só, tá? Mas quando a gente fala de taxa Selic, geralmente a gente está falando para efeitos de investimento de papéis do governo, especialmente aqui o governo federal. Quando a gente está falando de instituições financeiras, então sofrem regulação do Bacen, então são bancos, também tem financeiras que não são só bancos, né? Existem diversos tipos de bancos, bancos comerciais, bancos de investimentos, né? As financeiras propriamente ditas. Então, emitem papéis que aqui, na sua grande maioria, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, tá? Então, a gente vai falar isso melhor no módulo 2, o que é o Fundo Garantidor de Crédito e quais são os papéis que são a grande maioria, são garantidos por ele, como é que funciona, mas esses papéis, eles têm essa garantia. Então, eles captam via carteira de cliente, então um banco, ele pode ter agências, né? Então, ele vai ter uma capilaridade, uma fonte de captação muito maior, porque o serviço dele é justamente guardar o dinheiro dos outros, então ele tem essa facilidade, então geralmente ele consegue ter essa liquidez, essa fonte de recursos, né? Fazem um meio de campo entre aplicadores e devedores, né? Então assim, eu pego o dinheiro emprestado, emito na poupança e empresto para uma grande empresa. Então ele faz esse meio de campo, né? Geralmente possuem muitos papéis do governo em sua carteira, que foi o que a gente falou, né? Então, assim, eles aplicam a sua liquidez aqui em papéis do governo, e é onde se encontram as aplicações mais comuns de fácil acesso, né? Inclusive a poupança. Então, poupança, CDB, LCI, LCA, tudo aqui estão dentro das instituições financeiras, tá? E a taxa CDI é a que vai balizar geralmente as aplicações aqui, mas não só, tá? E as empresas, a gente tem também, por outro lado, as empresas privadas de capital aberto. Teria também uma quarta aqui, que são as empresas que não são de capital aberto, mas as três principais que vocês podem vir aplicar, né, dentro do mercado financeiro são essas. Então, essas já sofrem a regulação da CVM, porque não são bancos, não são instituições financeiras. Então, sofrem regulação da Comissão de Valores Mobiliários, tá? Então, emitem papéis onde o risco é a própria empresa. Ela aqui não é garantido pelo governo, nem tem a garantia do FGC, então o risco aqui é a própria empresa. Então aqui a gente tem que observar muito bem, né, qual que é a solvência daquela empresa, quem que é aquela empresa. Geralmente, investidores que investem em papéis de empresas privadas são investidores mais qualificados, tá? Na maioria dos casos possuem ações na bolsa, então são empresas grandes, né, geralmente de capital aberto, de grande porte, né, captam via mercado de capitais, né, e podem ou não ser promissor nesse processo. Ou seja, a empresa pode querer, estou precisando de uma dívida, vou emitir, mas o mercado não está num bom momento para isso. Então ninguém quer, talvez ela não consiga, né? Geralmente
geralmente um governo nesses casos acaba conseguindo muitas vezes, né? Tem mais força do que uma empresa para captar recursos, né? Então são considerados papéis de renda fixa mais arriscados, né? Por isso não é tão fácil avaliar a situação das empresas e elas não possuem garantias. É claro que as emissões aqui elas podem ter alguns laços de garantia. Ah, estou deixando um terreno, estou deixando um determinado projeto. Ah, vou deixar aqui o fluxo financeiro dos pedágios aqui das catracas, né? Mas de uma forma geral você não tem nenhuma grande garantia como o governo federal ou o FGC, garantias mais rápidas, né? Mais assim que você consiga de certa forma avaliar de uma maneira mais sucinta, tá bom, pessoal? Então isso aqui é falando um pouco então a diferença entre governos, instituições financeiras e empresas privadas de capital aberto. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos para a sétima aula, então. O que é taxa Selic e taxa CDI? Tá? Então, quando a gente fala de taxa Selic, a gente está falando da taxa de juros básica da economia, né? Ela também é o que dá a rentabilidade dos títulos públicos federais, o que é conhecido também através do Tesouro Direto como a Tesouro Selic, ou é a antiga LFT, né? Que é um título de renda fixa pós-fixado, que a gente vai passar sobre ele no módulo 2, quando a gente vai entrar de fato em produtos de investimento de renda fixa, né? Mas, bom, a taxa Selic é aquela, né, que baliza assim, os títulos públicos federais. Então, sempre quando a gente está falando de taxa Selic, é primeiro a rentabilidade dos títulos públicos, né, federais, mas também existe uma coisa que chama também de meta da taxa Selic, né, que é através dessa meta que o Banco Central, né, regula a inflação, né? Então, ou seja, se ele determina que a taxa de juros vai ficar mais baixa, né, significa que ele vai sair comprando títulos públicos, né, de modo a, né, deixar a Selic num patamar mais baixo. Selic significa Sistema Eletrônico de Liquidação e Custódia. Então é um sistema que é basicamente mais institucional, onde os bancos operam nele, compram e vendem títulos públicos junto com o Banco Central, tá? E aí é através desse sistema que o Banco Central tem o poder de, na compra e venda de títulos, regular qual que é a taxa de juros que está sendo remunerada por aqueles papéis e desta forma, né, balizar qual que é o juros básico da economia. Então sempre quando a gente fala de taxa Selic, o importante vocês saberem é a taxa de juros básica, então geralmente é a taxa de juros mais baixa que existe, que pode ser cobrada, né, ou remunerada para qualquer aplicação, né? E ela geralmente determina de títulos públicos, ou seja, né? Então ela é indexada, né? Os títulos públicos, muitos títulos públicos são indexados à taxa Selic, tá? Então se essa taxa ela pode mudar, né? A cada 45 dias os diretores do Banco Central, né, fazem reuniões que a gente chama de reuniões do Copom, né? Esse gráfico que eu coloquei aqui, ele é justamente um gráfico desde 2010 até os dias de hoje, por onde já foi passear essa taxa, então já esteve em 12, voltou para 7 aqui na época da Dilma, que ela tentou, né, forçar a barra aqui para os juros cair, não deu certo, os juros teve que ir lá para acima de 14, e aí desde então a gente vem num ciclo de queda, de cortes da taxa Selic até chegar hoje aqui em 3,75, que é o patamar mais baixo da história, tá? E vamos lá, e o que é a taxa CDI? Para efeitos de simplificação, é como se fosse um irmão gêmeo da Selic. A diferença é que o CDI, ele baliza os empréstimos interbancários, né? Então o CDI é certificado de depósito interbancário, né? Então é a taxa cobrada entre os bancos. Ah, o Itaú emprestando para o Bradesco, emprestando para o BTG e por aí vai, tá? Então essa taxa também ela sempre fica muito próxima da taxa Selic. Então, se a taxa Selic está em 3,75, o CDI vai estar lá em 3,60, 3,65, né? Costuma passear ali um pouco abaixo, mas é sempre algo muito próximo. Então, por isso que eu digo que, né, geralmente é um irmão gêmeo. Mas geralmente você vai contratar um CDB, você vai fazer uma aplicação num CDB, vão te dar tantos por cento da taxa CDI, e quando você vai investir num título público, vai ser remunerado a taxa Selic. Então, Selic, título público. CDI, título privado. Essa é a grande diferença, mas os dois são irmãos gêmeos e os dois são taxas de juros e juros base, né? São aqueles juros mais, assim, que a gente pode dizer livre de risco, tá? Então é o juros básico da economia, taxa Selic e taxa CDI.